Meus amados e queridos irmãos, eu orei ao Senhor e pedi a Deus que o Senhor nos desse uma palavra, porque a gente nos preocupa muito, é bom a gente ouvir, mas transmitir uma responsabilidade, e nós vimos que aqui, irmãos, tem escola bíblica dominical, tem irmãos, aqui tem doutores, doutoras, irmãos com estudo de faculdade, então, e conhecedores da palavra, então a gente pede a Deus uma palavra, pedir a Deus uma palavra, irmãos. Então eu tenho certeza, irmão, que eu não sou nada, mas o Espírito de Deus que está aqui, Ele conhece a nossa carência, a nossa necessidade. Nós estamos aqui, meus irmãos, diante de uma palavra, glória a Jesus, aqui fala sobre a bem-aventurança. Nós vimos aqui, Jesus Cristo, ele foi batizado por João ali no Jordão, e depois aqui no capítulo 4, nós vimos a tentação de Jesus. Jesus é levado ao deserto, os irmãos já conhecem a mensagem, e foi tentado ali pelo tentador, e Jesus vencendo ali o tentador. Agora o texto vai dizer que Jesus aqui, ele vem para a Galileia, e no capítulo 4, aqui voltando um pouquinho, capítulo 4, e no verso 23, aqui, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molesta ao povo. E a fama correu por toda a Síria, e trazia-lhes todos os que padecia, acometido de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, e lunático, e os paralíticos, e ele os curava. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então aqui, olha, eu aprendo uma coisa muito interessante. Nós vimos aqui agora que Jesus Cristo, aqui o texto está dizendo que aparecia ali, irmãos, os enfermos, os lunáticos e os endemoniados. Jesus aqui, ele cura os enfermos e ele expulsa o demônio. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vimos, eu aprendi aqui que nós vimos aqui dois campos, irmão, o campo do mundo espiritual e o campo do mundo material, ou seja, o campo espiritual, mas também o campo da medicina, porque às vezes nós confundimos alguém com uma enfermidade, nós vamos lá expulsar os demônios, mas aqui o texto está dizendo que Jesus aparecia ali os enfermos ali, aqueles de enfermidade, os de enfermidades rárias, enfermidades incuráveis. Jesus curava ele e curava também os lunáticos. Às vezes nós dizíamos, quando eu não tinha conhecimento, eu achava que a pessoa, o lunático, era um demônio. Uma vez eu vinha, irmão, do trabalho, e ali vinha um grupo de pessoas, de jovens da faculdade, e um jovem caiu ali, ele era lunático, e eu fui expulsar o demônio daquele moço. Ele não estava endemoniado, ele estava doente, ele estava espumando, mas quando nós lemos aqui a Bíblia, nós vamos ver que existia ali um lunático, e quando Jesus desceu do monte, o povo não conseguia expulsar o demônio. Agora o texto vai dizer que Jesus expulsou o demônio e curou. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu conheço pessoas até da minha família, o meu primo, ele tinha 12 anos de idade, e ele começou a dar uns ataques, caía, minha tia levou no médico, e o médico disse, olha, ele está com começo de epilepsia, e ele fez o tratamento, e ficou são. Hoje tem, irmãos, hoje ele tem 62 anos, nunca teve mais nada, porque foi curado. É a medicina. Glória a Deus. Você está com depressão, não, irmão, isso são consequências da vida, é doença, é medicina. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas aqui nós aprendemos que nós servimos a um Deus que ele tanto tem poder de curar a enfermidade como expulsar os demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Este é um Deus maravilhoso. Glorificado seja Deus. E aqui, irmãos, e Jesus aqui, ele segue aqui com o seu, aqui, curando aqui. E agora aqui, nós chegamos aqui no capítulo 5, e ali está, quando esses milagres estão ali acontecendo, aí está ali uma grande multidão. Imagina a multidão. Mas agora Jesus agora ele sobe no monte, e ali os discípulos chegam-se a ele. Ou seja, aquilo afasta a multidão,
vai até ao monte e os discípulos ali chegam ao lado dele. E agora ele começa a ensinar aos seus discípulos, a passar uns princípios, valores e princípios para os seus discípulos. E aqui ele começa aqui no verso 3, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo estava ali, os discípulos estavam ali, Jesus Cristo é como se ele estivesse, não querendo forçar o poder do contexto sagrado, mas nós vemos ali uma multidão, era como se Jesus estivesse dizendo, olha, já já eu vou partir, mas essa responsabilidade é com vocês. É vocês que vai cuidar deste povo. Agora, olha aqui as características de como vocês cuidar deste povo. Agora, nós vimos aqui, irmãos, nestas bem-aventuranças, eu estava aqui olhando, prestando aqui atenção, eu fiquei admirado, porque aqui nós vimos 9 personagens, ou seja, 9 características que Jesus, de estilo de comportamento, que Jesus passa para os seus discípulos, mas nessas 9 bem-aventuranças, só 4 deles que as portas do céu estão abertas para eles. Então nós aprendemos aqui, irmãos, que pelo fato de um estilo de comportamento, isso não nos garante os céus. Os que nos garante o céu é a obediência e o temor à palavra de Deus. Glória a Jesus. Aqui Jesus, ele vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus estava ensinando para ele, olha, pobre de espírito. Não quer dizer pobreza, de financeira, mas o pobre de espírito, aquele que reconhece que tudo que ele tem é de Deus. Aquele que reconhece que ele depende de Deus. Tudo que eu tenho, eu retribuo ao meu Deus. A roupa que eu tenho, um sapato que eu tenho, eu agradeço o meu Deus, porque foi o meu Deus que me deu. A minha sabedoria, eu retribuo ao meu Deus. Isso vem de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. No ponto de vista, irmãos, ministerial e espiritual, olha, o meu louvor, isto é de Deus. Eu só louvo assim porque o meu Deus existe. Isto é fruto do meu Deus. Se eu prego, isto é de Deus. O pobre de espírito, ele retribui tudo a Deus. Então Deus estava dizendo, olha, esses milagres vão acontecer, mas sem mim vocês não vão poder fazer nada. Isto não depende de mérito, mas depende da obediência que vocês têm para comigo e para com a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é o primeiro ponto que nós aprendemos aqui. Então, nós vimos aqui que as portas do céu estão abertas aqui para esses bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o quê? O reino do céu. Está aberta as portas do céu para ele, porque aquele que reconhece que tudo que ele tem é de Deus, quando ele retribui a Deus. Agora, nós vimos o 4, disse, bem-aventurado os que choram, porque eles serão o quê? Consolado, serão consolados. Mas as portas do céu estão abertas para este que chora, se ele reconhecer esse Consolador como o único caminho que leva ele aos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo bem-aventurado. Isto não está falando de uma religião, de uma denominação, não. Está falando de alguém que está chorando, mas quando ele busca socorro do Senhor, de lá de cima vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, disse o salmista. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vemos o outro aqui, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão o quê? A terra. Não tem céu aqui não, irmão, herdarão a terra. Agora, se esse manso, que Deus se agrada dele, ele reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, aí a porta do céu está aberta para ele. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, né? Ele vai herdar a terra e vai herdar o céu também. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Agora, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Serão fartos. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
justiça, aquilo que é justo, aquilo que é certo, que é direito, que é honesto. Ter fome e sede de justiça, não aceita o mal, não aceita a maldade com o meu irmão, com a minha irmã. Ele sofre a dor um do outro, diz que ele tem sede de justiça, de ver a justiça sendo feita. Louvado seja o nome do Senhor. Aí para esses que serão farto, esses serão farto, aquele que é honesto, e ser direito, e ser honesto, irmão, isso não é para crente, não é para religião, isso é um direito de cada cidadão, é ser direito e ser honesto, cumprir com nossos deveres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós vimos a palavra de Deus, nos ensina a coisa, irmão, tudo certinho, tudo direitinho, tudo certinho. Meu irmão, mas lá eu conheço um crente que ele, naquela época, não via para você, eu conheço crente que dá o cheque sem fundo, é caloteiro. Irmão, mas quem falou que isso é só para crente? Isso é para todo mundo. O crente que faz isso é porque ele é sem vergonha, ele não obedece à palavra de Deus, e as portas do céu estão cerradas para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Agora diz aqui, não entra. Agora, aqui, no verso 7, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eles alcançarão misericórdia. As portas do céu, aqui também, não está aberta, dizendo que ele alcança misericórdia. Agora, se ele reconhece que ele não tinha condição de receber misericórdia, e ele alcançou, e ele reconhece esse Deus, como o único Deus que tem o poder, que perdoou ele e que pode levar ele para o céu, ele chega no céu. Aqui eu vejo esse versículo aqui, os misericordiosos alcançam misericórdia. Nós vimos aqui, irmão, algo interessante, existe a graça e existe a misericórdia. Nós aprendemos que a graça de Deus, ela é algo que nós recebemos, algo imerecido. Aquilo que nós recebemos, mas que nós não merecíamos, nós recebemos de Deus aquilo que nós merecíamos. Agora a misericórdia, a graça é algo que nós recebemos, e a misericórdia é algo que nós não recebemos. Recebemos. Está ouvindo aí, irmão? A graça nós recebemos, e a misericórdia nós não recebemos de Deus. Sabe o que é que nós não recebemos de Deus? Porque nós merecia o castigo de Deus, mas pela sua misericórdia, a sua graça nos alcançou, e nós aqui estamos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Glória a Jesus. Você sabe por que eu estou aqui? Foi porque a misericórdia de Deus me alcançou. Sabe por que os pastores estão aqui, os irmãos estão aqui, todos nós estamos aqui? Porque nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. Deus não nos retribuiu de acordo com o nosso merecimento, mas a graça dele nos alcançou e nos perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um texto aí, irmãos, se não puder pôr na tela, ó, vamos ver assim, olha que coisa linda. Lamentação 3:22, se tem por mão por aí, você vai ver o que é a misericórdia do Senhor. Lamentações 3:22, põe aí, 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ó, vírgula, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Está vendo por que nós estamos aqui? Não é porque somos bonzinhos não, é por causa da misericórdia do Senhor. Porque as suas misericórdias não têm fim. Põe aí o outro versículo aí, irmão. Põe aí. O 24. Não, é o outro mesmo, né? É o começo. Novas são a cada manhã. Grande é a tua misericórdia. Está vendo, irmão? A misericórdia do Senhor. Nova a cada manhã. Nova a cada manhã. Então, irmão, olha, veja, sabe por que você está aqui? Sabe por que eu estou aqui? Meu irmão, a misericórdia do Senhor é cada manhã. Então isso quer dizer que para cada dia Deus tem uma nova oportunidade para nós.
Para cada dia Deus nos dá uma chance. Deus está nos dando uma chance. Se você está aqui, não importa o que você cometeu, meu querido, minha querida. Aí está dizendo que a misericórdia do Senhor se renovou na manhã deste dia para você. Louvado seja o nome do Senhor. As misericórdias do Senhor, o Espírito Santo está dizendo que as misericórdias dele, nesse dia de hoje, ele está mudando a tua história, está mudando a tua vida, está mudando a história da sua família. Sabe por quê? Porque ela se renova a cada manhã. Glorificado seja o nome do Senhor. A cada dia, Deus tem uma nova oportunidade para nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha, bem-aventurados limpos. Aqui a porta do céu já está aberta para ele. Aqui, irmão, não é uma doutrina da predestinação. Não, mas Deus aqui, Jesus está testemunhando desta pessoa. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo de coração. O coração fala da mente, aqueles que têm a mente pura, a mente limpa, que não pensa maldade. Aí, lá em Coríntios vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. A Cristo. Aqueles que são limpo e puro de coração, vai dizer que temos a mente de Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios 2, 16. Tem como pôr aí, irmão? 2, 16? Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? A mente de Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que agem e reagem de acordo como Cristo agia e como Cristo reagia. Aquele que se comporta como Cristo se comportava. Ou seja, quando temos a mente de Cristo, nós refletimos automaticamente o caráter de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então as portas do céu estão abertas para esta pessoa. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Agora aqui no 10 diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o quê? O reino do céu. Jesus está aqui ensinando os discípulos e a multidão está lá. A multidão está lá, ele está vendo a multidão disso aqui, está vendo? Aí, ó, isso aí vai ficar aos cuidados de vocês. Mas em outro lugar ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Aí que sofre por amor da verdade, aquele que não nega Jesus por nada, ó, por amor da justiça, como já disse, justiça, aquilo que é justo, que é reto, que é correto, que é honesto, aqueles que sofrem por amor à palavra de Deus, por a palavra de Deus. Diz que o céu está aberto para ele, porque ele não nega, mesmo que tem que passar por sofrimento, mas ele não nega aquilo que é certo e que é verdadeiro. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Por causa da verdade. Uma vez eu vi uma pessoa entrevistando uma pessoa e disse: por que você perdeu? Ele disse: por causa da verdade. Porque eu prefiro perder com a verdade do que eu ganhar com a mentira. Glória a Deus. Porque quando eu perco a verdade, Cristo falou: eu sou a verdade. A verdade, ela vai, quando eu perco a verdade, a própria verdade me recompensa. Mas quando eu quero ganhar com a mentira, a própria mentira me joga na miséria. Então é melhor, meus queridos irmãos, olha, uma palavra de reflexão, é melhor perder com a verdade do que tentar ganhar com a mentira. Eu vou dar um jeitinho aqui. Não, irmão, não. Jesus Cristo, ele é a verdade. E ele está vendo tudo, ele vê tudo. Glória a Jesus. Aí, para finalizar aqui, irmãos,
Bem-aventurados sois vós quando injuriais e perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de mim. Então, se nós for contar aqui, irmão, 4 desse grupo é que as portas do céu estão abertas para eles. Os outros são obras, são as obras. Então aqui, como eu até falei ali no culto ar livre ontem, a religião não salva, as obras não salvam. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas que a salvação não vem por obra para que ninguém se glorie, mas sim vem por intermédio da obediência à palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 27, diz que a religião pura e verdadeira para com Deus nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e abster-se da corrupção do mundo. Esta é a religião verdadeira. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas aqui ele está dizendo: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriais e perseguirem mentindo, e disseram todo o mal contra vós, por minha causa. Então, meus irmãos, essa palavra aqui, olha, ela nos encoraja a não negar Jesus por nada, a não deixar esse Jesus por nada. Está mentindo tudo por vossa causa? Não deixe Jesus por nada. Nós vemos uma vez pessoas negando Jesus por qualquer coisa. Não negue Jesus por nada. Não, tem um Deus lá em cima que Ele está vendo tudo, Ele está contemplando tudo, Ele está vendo cada passo que nós damos. Louvado seja o nome. Ele está vendo quando nós saímos da nossa casa, lá no trabalho, em todo lugar. Ele está nos vendo, Ele está contemplando. Os que sofrem perseguições e justiça por amor do meu nome. E hoje nós vimos na sociedade que nós vivemos, nós estamos vendo as invenções de valores, aonde a mentira se transforma em verdade e a verdade é transformada em mentira. Mas para aquele que tem Cristo Jesus na vida, que tem o temor à palavra de Deus, a verdade sempre vai ser verdade e a mentira sempre vai ser mentira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando vos perseguirem, e quando eu olho, irmão, lá, os irmãos de Roma estavam passando um momento difícil. Romanos capítulo 8, verso 31 ao 39, quando os irmãos estão ali passando por um momento difícil, sofrendo esses tipos de perseguições, quando as pessoas vão se convertendo ali, irmão Elias vai se convertendo, e as pessoas, imagino que as pessoas olham e dizem: é tu que é crente agora? Olha, fazia isso e fazia aquilo, agora está indo para a igreja dizendo que é salvo. Mas ali o apóstolo Paulo agora, ele começa agora ali, irmão, instruir os irmãos, ele começa agora a fortalecer os irmãos. No capítulo 8, verso 31, ele diz: que diremos, pois, estas coisas, meus irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, mas antes se entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas estas coisas? Glorificado seja o nome do Senhor. Mas no verso 33, irmão, ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Glória a Deus. É Deus quem os justifica. Glória a Jesus. Ah, meus irmãos, eu tenho certeza que Deus está falando, o Espírito Santo está falando com alguém. Muitas vezes, irmãos, nas nossas vidas, irmão, olha, por que você não falou isso? Tinha que ter falado isso. Olha, amanhã eu vou dizer umas boas para ele. Não, meu irmão, a palavra está dizendo aqui, tem um Deus que está lá em cima, Ele está vendo tudo. É Ele quem vai justificar por você. Não precisa discutir, não precisa formar briga. Tem um Deus que está lá, que já escreveu a tua vitória. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E os irmãos ali eram caluniados. Aí Paulo continua dizendo: olha, quem os condenará? Será que eles têm poder de condenar vocês? Se preocupa com eles, porque eles estão dizendo não. Aí Paulo diz: quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu, e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e está no céu, à direita de Deus, e está intercedendo por todos nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E Paulo ali começa a aconselhar os irmãos.
que estava passando por momento difícil, e ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todos os dias, fomos comparados como ovelha levado para o matador. Mas ele diz: mas meus irmãos, em todas estas coisas nós somos mais do que vencedor por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, e nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada nos separará deste amor. Glória a Jesus. Não, irmão, não. Nada nos separará do amor de Cristo. Aí, me parece ver Paulo vendo aqui, meditando no que Jesus falou, as perseguições, alegrai nas perseguições. E Paulo diz: não, nada nos separará, não. E eu acho interessante que Paulo aqui, ele ensina os irmãos, e Paulo vive isto, o apóstolo Paulo viveu isto, viveu este evangelho, por isso ele disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E no último momento da sua partida, 2 Timóteo 4:7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e aguardei a fé. Desde agora só me resta a coroa que está reservada para mim, a qual o justo juiz preparou para mim, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amaram a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Pois bem, meus irmãos, e no versículo aqui, o 9, que foi a mensagem que Deus me deu, já vou aqui finalizar, para não tomar tempo, mas o 9, que foi a mensagem que eu pedi para Deus desse versículo, que nós já passamos por ele. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, aqui, irmãos, eu sou um parente, veja bem: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não quer dizer que nós somos chamados filhos de Deus, que o céu está garantido para nós. Ontem eu passei ali com o pastor Maciel, quando nós vimos ali de lá, do Mandelinha, e uma pessoa nos abordou ali, ficou alguns minutos, e ele disse para mim: mas pastor Maciel, vocês dois são dois filhos de Deus. Foi, pastor? Vocês são filhos de Deus. Pessoa veterana aqui do bairro, congregou comigo ali na irmã Regina. Disse: eu conheço vocês, me conheceu desde aquela época, lá onde é o terreno da igreja, que era a casa da irmã Regina, e conhece o pastor Maciel desde quando chegou aqui para o Panorama. Ou seja, ele nos identificou como filho de Deus, pelo conhecimento, o nosso estilo ético e moral, e aquilo que representamos perante a sociedade e a comunidade. Glorificado seja o nome do Senhor, porque o que identifica nós como cristãos, irmão, não é a que estamos aqui na igreja, não é o meu paletó, a minha roupa, não é nada. O que identifica-me como cristão é o meu caráter, a minha vida que eu levo perante a minha casa, a minha família e a sociedade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Mas aqui ele diz assim: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então veja só que o texto aqui, ele não está dizendo aqui aqueles que têm a paz, ele está dizendo aqueles que promovem a paz, porque ter a paz é algo interno. Ter a paz, nós aprendemos aqui pelos nossos professores da escola dominical, que ter a paz, irmãos, é algo interno. Ter a paz é um estilo de vida, é um comportamento, é uma decisão que nós tomamos. Nós aprendemos na escola dominical. Ali o relacionamento entre Jacó e Esaú, havia um atrito ali nas famílias entre os dois irmãos, mas o que nós aprendemos, que para promover a paz, isso aí dependeu de quê? Do estilo de comportamento, de cada um deles, uma atitude e uma decisão. O Jacó, que ofendeu o seu irmão, mas ele orou a Deus, depois se arrependeu, orou a Deus,
para que Deus movesse o coração do seu irmão. O seu irmão também, lá ele disse, olha, na verdade, o meu irmão foi contra mim, mas é o meu irmão, é o meu sangue, nós precisamos resolver isso. E ali o que acontece? Ele tomou uma atitude e uma decisão, os dois. Espera aí, eu vou encontrar com meu irmão, nós precisamos acertar isto. E quando os dois se encontraram ali, o Esaú, que queria o fim de Jacó, ele já tinha mudado o seu estilo de comportamento. Ele tomou uma atitude e os dois se encontraram e houve paz. Houve paz. Então paz é algo interno. O próprio Senhor Jesus, ele disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou como o mundo dá. Jesus está dizendo para os discípulos, olha, eu vou deixar uma paz para você, mas a minha paz é uma paz diferente. A paz do mundo é uma paz falsa, uma paz mentirosa, mas a minha paz é uma paz verdadeira. A paz do mundo é uma paz passageira, mas a minha paz é uma paz eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu me lembro, irmãos, lendo aqui esse texto, eu me lembro de quando eu era criança, adolescente, 12 anos de idade, eu estava na feira com minha mãe, fazendo compra. O pastor Maciel conhece a cidade lá de Uruçuca, e nós estávamos aqui fazendo compra. Do outro lado, minha mãe avistou o moço, disse, olha onde está ali o fulano de tal. Um moço que cresceu junto com a minha mãe, estudou com minha mãe, e ele estava lá, fazendo a compra dele, mas acho que o transporte dele já estava para sair, ele estava apressado, e eu fiquei olhando para ele, e ele terminou de fazer a compra, ele disse assim, agora eu vou ali comprar o meu fumo. Vendia aqueles fumos de corda, vocês não aqueles fumos de corda, e ele disse, vou comprar o meu fumo, e eu ali escutando, aí ele pegou lá e saiu correndo, e ele saiu correndo assim, eu sem fumo não sou ninguém, eu sem fumo não sou ninguém, eu sem fumo, e eu fiquei espantado olhando, e minha mãe olhou para mim, e eu olhei, e fiquei assim olhando, minha mãe deu risada, assim para mim, e eu espantado, menino, aí minha mãe disse, está vendo, o seu pai era assim. E eu disse, que pai? Disse, o seu pai era assim. Quando o seu pai estava lá conversando com seus amigos, lá na sala de casa, ele dizia, eu sem fumo, eu não sou ninguém. E eu fiquei olhando para minha mãe disse assim para mim, na feira, ela olhando para mim assim, parado, disse, mas olha, você veja como Deus muda as pessoas, como Deus transforma as pessoas. Hoje eu vejo o seu pai lá, conversando com os amigos, dizendo, o homem sem Deus não é ninguém, louvado seja Deus. Antes, sem fumo, ele não era ninguém, mas agora, sem Deus, ele não é ninguém, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, porque, meu irmão, a paz do mundo é uma paz passageira. Nós vemos aí muitos e muitos artistas, irmãos, que passaram para a eternidade de overdose. Para subir num palco precisava, irmãos, de uma dose, de um cigarro. Mas Jesus Cristo diz, a minha paz não é como a paz do mundo, não. Eu deixo-vos a paz e a minha paz eu vos dou. Oh, glória a Deus. Você não precisa de um compromisso de nada para dormir, porque Jesus Cristo, Ele é o nosso refrigério. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia.